o antagonista nas eleições 2024. E vamos falar agora sobre eleições 2024, mais precisamente sobre o PSDB. Em São Paulo, o candidato do partido, o José Luiz da Atena, ficou ali na quinta colocação, atrás dos três primeiros, né, do Boulos, do Ricardo Nunes, do Paulo Marçal e também da Tabata Amaral. Na capital paulista, o partido não elegeu nenhum vereador, né? Mas isso não necessariamente significa uma derrota do partido, segundo os dirigentes da sigla. Deixa eu trazer para a gente conversar sobre esse assunto com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Presidente, seja mais uma vez bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Olá, tudo bem, Wilson, telespectadores e internautas. Prazer falar com vocês mais uma vez. Presidente, eu queria entender uma coisa. Apesar de do partido ter fechado 2024 com 273 prefeituras, tem gente no partido dizendo que é o seguinte: não, olha, a gente precisa analisar esses números com mais calma. Não dá para a gente avaliar o desempenho do partido apenas pelo número de prefeituras. Por que, presidente? Bom, nós sofremos um ataque especulativo após as eleições de 22, que foi uma coisa assim assombrosa, né? Em São Paulo, nós tínhamos 200, quase 300 prefeitos, elegemos 174 em 20, e esse ataque foi tão forte depois que a gente perdeu o governo do Estado, que o PSDB foi reduzido a 23 prefeituras. E nessas eleições, com muito esforço do presidente Paulo Serra, que é o presidente do Partido de São Paulo, nós conseguimos 60 e poucas candidaturas e elegemos 23, ou seja, nós temos o mesmo número de prefeitos eleitos em relação ao que a gente tinha ou tem até agora. Esse ataque especulativo nos tirou, em São Paulo, cerca de 250 prefeitos a partir da eleição do Tarcísio. Foi um ataque fortíssimo. E em São Paulo, capital, o problema não começou agora, começou quando os vereadores do PSDB, que tinham sido eleitos com o Bruno Covas, queriam nos obrigar a apoiar a candidatura do Ricardo Nunes sem ter candidatura própria. A gente queria candidatura própria. Eles saíram todos, e quando o da Atena veio para o partido para ser candidato a prefeito, ele veio sem que nós tivéssemos um vereador sequer na capital e sem chapa de vereadores. A candidatura do da Atena nos propiciou fazer uma chapa de vereadores. O Mário Covas Neto, o Zuzinho, foi o mais votado. E o da Atena veio numa boa expectativa, apresentador querido, respeitado. Por onde ele passava na campanha, ele era muito festejado, uma pessoa muito popular. Agora, ele, como não era do métier político, não tinha experiência política, não tinha o traquejo que a política necessita, ele acabou terminando em quinto lugar, porque também faltou a ele um pouco de paciência, faltou a ele um pouco de treinamento em relação aos debates, principalmente, e isso acabou resultando num desempenho aquém do desejado. Mas, de qualquer maneira, sem ele, nós não teríamos sido nem comentados. Quando a bancada de vereadores falava em apoiar o Ricardo, eu perguntava: há chance da gente colocar o vice? Não, o PSDB é o 7º, 8º na fila do pão. Então, as pessoas ficam dizendo: mas o PSDB teve um desempenho ruim. Não teve só na campanha, já estava ruim. Nós apenas estamos recomeçando. Agora nós vamos nos debruçar sobre os líderes que estão no partido ainda, na capital. Em nível estadual, o presidente se consolidou, o prefeito Paulo Serra de Santo André, porque ele elegeu, o PSDB elegeu o nosso prefeito de Santo André no primeiro turno, o prefeito Gilvan, graças à excelente administração do prefeito Paulo Serra. Então, ele vai comandar com as outras lideranças do Estado. Nós elegemos também o prefeito de Marília, o Camarinha, que é deputado estadual atualmente, e estamos no segundo turno com um grande quadro do partido, prefeito já 2 vezes de Piracicaba, que está no segundo turno. Então, assim, a gente não pode também analisar o partido, Wilson, apenas sob a ótica de São Paulo. Todo mundo quer analisar, quer conceituar, quer tirar lições e tirar conclusões sobre o desempenho em São Paulo. São Paulo a gente está recomeçando, como no Brasil. Mas onde a gente tem governadores, o nosso desempenho foi muito bom.
fizemos o maior número de prefeitos em Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lira, fizemos o maior número de prefeitos em Mato Grosso do Sul, sob as lideranças do governador Rider e do ex-governador Zambuja, e fizemos um grande número de prefeitos no Rio Grande do Sul, sob a liderança do governador Eduardo Leite. Essa relação de governo do Estado com prefeituras é absolutamente simbiótica. Onde você tem governador, você tem mais prefeitos. Onde não tem, é muito difícil até mesmo ter candidato a prefeito. E esse ano ficou muito claro, né? Quer dizer que a máquina, ela de fato, ela foi importante nas eleições, né? Tanto é que o PSD do Gilberto Kassab, partido que especulou, né? Partido que conseguiu, né, trazer... deixa eu utilizar um termo, né, simbólico, conseguiu levar, eu ia utilizar outro termo, mas conseguiu levar vários prefeitos do PSDB, de fato acabou nesse ano de 2024 se sagrando, né, como a legenda com o maior número de prefeitos eleitos. Agora, presidente, eu queria puxar um pouco o gancho do Datena. Após todo esse processo, o senhor falou, olha, o Datena ele sofreu pelo fato de não ser político, de ser de fato um personagem inexperiente na política, ele sofreu nos debates, enfim. Então, presidente, só para fechar, então, de fato, o senhor não se arrepende, de fato, de ter relançado o José Luiz Datena como candidato a prefeito de São Paulo? Não, de forma alguma. Como eu estava dizendo, o Datena foi... Eu me tornei amigo dele e percebi assim, uma sensibilidade, um interesse enorme em fazer o melhor para São Paulo. Ele queria, de fato, retribuir a São Paulo o que São Paulo fez por ele. Ele conhece muito os dramas das pessoas mais humildes, mais simples, o drama das pessoas que vivem nas periferias, a violência. Ele queria fazer o melhor de si. Agora, repito, ele não se adequou a essa questão da política e principalmente de uma campanha que é algo absolutamente estressante. Campanha é algo que requer uma energia o dia todo, à noite, é algo... eu já participei de tantas eleições e é algo extenuante. Então, eu diria que o Datena cumpriu o papel dele. Ele, naquele episódio da cadeirada, acabou também tendo um pouco de desgaste, né? Aliás, muito desgaste, por conta da reação, e ele não tinha outra alternativa, acho que outras pessoas também fariam o mesmo, mas o PSDB não se resume a um episódio, a uma campanha. As pessoas respeitam a história do PSDB, querem o PSDB de volta ao protagonismo, pessoas ficam... Eu fico vendo aí muitas análises, olha, o PSDB morreu, mas eles estavam dizendo isso já há 2 anos, desde 22. O PSDB está mais vivo como nunca. E apesar de não ter... A gente tem 3 governadores e bons governadores, uma governadora e 2 governadores de estados estratégicos, mas nós estamos sem o poder federal, sem a presidência da República, desde 2022, e nós sobrevivemos graças aos bons governos nos estados governados pelo PSDB, nas capitais e nas cidades. E também graças ao legado do belo governo que o FHC fez. Mas, para você ter uma ideia, Wilson e internautas, nós conseguimos, nessa eleição, eleger bem mais prefeitos do que o PT, que tem o governo federal, o presidente da República, a máquina federal, todo o carisma do Lula. Nós tivemos mais prefeitos do que ele. Outro dado importante, nós tivemos uma das melhores relações de custo por candidato eleito, por prefeito eleito. Nós somos o 5º nessa relação custo-benefício do gasto com o número de eleitos. Enquanto nós tivemos uma média de gastos de 536 mil por prefeito eleito, partidos como o PT, por exemplo, o PT gastou 2 milhões e meio por prefeito eleito, 5 vezes mais do que o PSDB. A Rede, por exemplo, gastou quase 9 milhões por prefeito eleito. Então, a nossa relação custo-benefício é uma relação boa. A nossa taxa de sucesso também foi uma taxa de sucesso importante. Nós ficamos em 7º lugar em relação ao número de candidatos lançados e ao número de candidatos eleitos. Nós elegemos 525 prefeitos na eleição de 20. Uma outra circunstância, a gente tinha um governo de São Paulo, só em São Paulo foram 174 prefeitos eleitos, e o fato da gente não ter o governo de São Paulo, mas pesou demais, mas a gente foi reduzido a 296 prefeitos e elegemos 276, ou seja, praticamente empatamos com o número de prefeitos que a gente tem. Isso graças a um esforço coletivo e à força de lideranças regionais, governadores, ex-governadores, prefeitos, ex-prefeitos.